Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar como fazer a duplicação de um edifício que a gente já criou. Para copiar uma edificação existente é bem simples. Basta clicar sobre a edificação, ó, se eu clicar sobre essa ou sobre essa, tanto faz, vir aqui na aba edificação e clicar em copiar. Imediatamente essa edificação fica numa cor vermelha. Isso significa que a cópia já está aqui em cima. Se eu vier aqui no comando mover e clicar sobre essa edificação, eu vou ver que essa edificação já existe, é uma cópia, e que eu só preciso afastar essas edificações. Mais adiante a gente vai ver o que significa esse vermelhinho aqui, tá? Mas isso tem a ver com a distância que eu tenho entre as edificações. Eu preciso fazer mais uma cópia dessa minha edificação para ter um conjunto com 3 aqui. Então, eu já estou com ela selecionada, eu clico aqui em copiar e ela passa a ficar vermelha. Com o comando mover, eu movo ela até o ponto que eu quero. E a distância entre elas fica uma distância que não vai me atrapalhar, não vai me dar nenhum problema. Agora, com essas 3 edificações criadas, eu quero, por exemplo, modificar o uso de uma delas. Eu posso modificar qualquer uma delas sem que elas estejam vinculadas umas às outras. Então, eu posso, por exemplo, definir que essa minha edificação central tem um uso de serviço, por exemplo. Ela vai mudar de cor, vai mudar o uso, independente das outras duas. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que quando eu modifico as edificações em separado, quando eu modifico uma por uma, quando eu faço a modificação geral do uso desse zoneamento, ele não vai modificar essas edificações que eu mudei manualmente. Então, se eu passar, por exemplo, todas as edificações desse lote para uso industrial, ele só vai modificar essa daqui que foi criada como padrão. As outras que eu modifiquei manualmente, elas não mudam, elas continuam as mesmas, com as mesmas características que eu defini manualmente. Eu criei uma nova edificação aqui para que a gente possa trabalhar um pouco com escalas. As escalas dentro do Modelor, elas definem não só o tamanho da edificação, mas também alguns parâmetros dela. Então, se eu acionar aqui a ferramenta escala, ó, imediatamente eu vou ter uma escala normal como eu tinha no SketchUp, né? Vou modificar um pouquinho o ponto de vista aqui. E eu posso mudar tanto o tamanho dessa edificação, quanto à altura dessa edificação. Então, é bem fácil de mudar isso de acordo com o que eu quero, utilizando a ferramenta de escala. Como nós podemos reparar, utilizando a ferramenta escala, eu posso modificar a altura do meu edifício e automaticamente ele vai compensar essa altura com o número de pavimentos necessário, ó, ele modifica. Se eu diminuir, ele também não vai fazer um monte de pavimentos pequenos, ele vai utilizar essa altura entre os pavimentos para criar a quantidade de pavimentos que realmente é necessária para o meu projeto. Então, eu posso deixar ele um pouco mais alto. Esse edifício, ele não vai ter 12 pavimentos, ele está aqui com 2, 4, 6, 8, 9, 10 pavimentos. Então, ele mesmo já vai fazendo essa parametrização. Uma outra coisa que eu posso parametrizar é entrando aqui em edificação, colocar que eu quero manter a área ao escalar manualmente. Então, se eu clicar aqui, em vez dele modificar, ó, se eu não clicar, ele modifica a área modifica junto, né? Então, a área construída vai passar a ser diferente, ó. Aqui eu tenho 432 metros quadrados, aqui eu tenho uma área de 216 metros quadrados. Mas vamos supor que eu não quero mudar essa área construída, eu quero padrão. Então, se eu modificar o tamanho do meu edifício, ó, ele vai compensar essa edificação, vai deixar maior, menor, mais fino, mais grosso, porque eu estou pedindo que a área seja sempre de 216 metros quadrados. É sempre a última área que está aqui. Nessa aula nós vimos como trabalhar com as escalas e como fazer a duplicação de edificações. Aproveitem para treinar um pouquinho, porque nas próximas aulas nós vamos
melhorar um pouco e utilizar alguns conceitos de urbanismo para trabalhar com os edifícios dentro de um terreno. Eu espero vocês e até mais.